em cordel. Meu nascimento. Peço atenção ao leitor para eu contar minha história. Houve muitas reviravoltas nessa minha trajetória, mas como o ditado diz, não há luta sem vitória. Eu vou contar ao leitor as batalhas que travei, e digo-lhe, não foram poucas as agruras que passei. Foi longa essa minha saga para chegar onde eu cheguei. Minha história é muito simples e envolve sofrimento. Isso pode ser constatado desde o meu nascimento, pois o começo de tudo foi ali, naquele momento. Meus pais são piauienses, mas não nasci naquele estado. Quando mamãe engravidou, foram-se para outro lado, para o Baixo do Mearim, e ali ficaram alojados. Região de Boa Vista, assim que era chamada, município de Bacabal, onde sentaram morada. Ali me viram nascer, em meio à meninada. Na época em que eu nasci, os meus pais não tinham nada e já criavam 4 filhos, numa pobreza malvada, e eu vim para ser mais uma, junto àquela filharada. A minha mãe me falou que passavam necessidade, quase não tinham o que comer, mas trabalhavam com vontade, fazendo de tudo um pouco, buscando prosperidade. Direito a enxoval? Ah, isso eu não tive não. Os amigos ajudaram, dando-lhes a sua mão, dando-nos a sua mão. As roupas velhas dos vizinhos cobriram-me na ocasião. Os vizinhos chegavam lá em casa, dizendo, trouxemos isso aqui, vestidos, camisas velhas, que não dão mais para vestir. Espero que para a menina sirvam para lhe cobrir. E como serviam bem as roupas que mamãe ganhava, pois na hora do aperto era o que ela falava. Socorriam-me do frio, com elas me agasalhavam. Mamãe ficava satisfeita com aquilo que ganhava. Agradecia a todos e a cada um abraçava, reconhecendo a boa vontade daquele que a ajudava. Não fui bem alimentada por falta de condição, mas massa de mandioca e leite de cabra era a minha alimentação, mas minha mãe completava com uma boa amamentação. Nasci em 1959 e, para a alegria dos meus pais, cheguei com muita saúde, entre harmonia e paz. Sou filha de nordestinos que não desistem jamais. Nasci de família pobre, sem terra para morar, querendo um pedaço de chão para ali se abrigar e exercer o direito de também poder plantar. Morávamos em terra alheia, sem direito a quase nada. De tudo o que se colhia, para o patrão se pagava um percentual injusto que somente a ele agradava. A labuta. Dos 10 filhos dos meus pais, eu sou a 5ª filha. Comecei a trabalhar cedo para ajudar a família, para não deixar faltar nosso pão de cada dia. Os meus pais trabalhavam duro, saíam antes do amanhecer, iam para aquela labuta para comprar o que comer. Caminhavam vários quilômetros, só voltavam ao entardecer. Eles eram muito humildes, mas honestos e trabalhadores, e ensinaram isto a cada filho. Acreditem os senhores, pois é de grande importância preservar estes valores. Eu, desde muito pequena, vi aquele sofrimento. Meus pais no trabalho árduo para garantir o sustento. Ainda hoje carrego aquilo em meu pensamento. O tempo foi passando e a coisa não melhorava. Via só dificuldade a cada dia que passava, mas desistir da luta a gente nunca pensava. Crescendo em meio à pobreza, eu quase não tive infância. Comecei a trabalhar cedo, deixando de ser criança. Trabalhava de sol a sol, não importava a distância. Mas eu não culpo os meus pais por eu ter que trabalhar. Naquele tempo era normal, não tinha leis para amparar. Escola também não havia para a criança estudar. Ia quebrar coco, babaçu no mato, correndo um grande risco. Além de animais selvagens, enfrentava também outros bichos.
Em tempo de sol ou de chuva, tinha que aguentar o serviço. Eu levantava muito cedo, quase ainda madrugada. Pegava um machado e um cofo e botava o pé na estrada. Voltava só à tardinha, mas vinha toda animada. Mas antes de ir para a luta, tinha que me preparar, fazer a minha marmita para poder me alimentar. Com aquilo eu passava o dia, até a hora do jantar. Arroz branco e ovo frito era o que eu fazia. Olhava o percurso do sol e, quando dava meio-dia, procurava uma sombra, ali sentava e comia. Da castanha do babaçu, o cofo vinha cheinho. Parava numa quitanda e deixava aquilo tudinho. O cofo ficava vazio, mas me rendia um dinheirinho. Esse dinheirinho suado era de grande valia, pois era ele que ajudava cada um no dia a dia, sem o qual seria difícil o sustento da família. Eu ia com minha mãe, minha eterna companheira. Ela era muito destemida, mulher valente e guerreira. Era uma luta diária, desde a hora primeira. Enquanto isso, meu pai estava no roçado trabalhando, com os meus irmãos mais velhos, o plantio preparando, cuidando muito bem da terra e a semente plantando. Um dia, em nosso trabalho, a gente se deparou com uma cobra gigante que muito me assustou, uma cascavel de 9 anos, mas minha mãe a matou. Não fez aquilo por maldade, foi para nos defender. Todo dia ali chegávamos depois do amanhecer e era de lá que tirávamos o sustento para comer. A quebra de coco faz parte da cultura do Maranhão, o estado onde eu nasci e cresci com meus irmãos. É um trabalho muito arriscado. Às vezes eu cortava a mão. Dos 7 aos 17 anos, quebrei coco sem parar, mas já sabia ler e escrever. Também sabia contar, mas para mim aquilo era pouco, eu precisava aprimorar-me. Eu labutava com meus pais em um trabalho árduo e duro, mas na minha mente de criança eu já pensava no futuro. Eu dizia para mim mesma, vamos sair dessa, eu juro. Foram 10 anos de labuta até os 17 anos de idade. Aquele foi um trabalho que não me deixou saudade. Trabalhei até o momento que fui estudar na cidade. Nunca tive uma boneca. Meus pais não podiam me dar. Faziam muito sacrifício para os filhos sustentar. Sempre mantendo o cuidado, para nunca o pão faltar. Mas não me arrependo de nada. Faria tudo outra vez. Se precisasse, eu começaria lá de onde comecei. Sou grata a Deus pela vida e por tudo o que Ele me fez. A partilha dos bens. Meus avós maternos eram ricos, mas tinham filhos demais. Eram 26 filhos ao todo. Então, como é que faz? Para dividir a herança, alguém ficaria para trás. E quem ficou foi minha mãe, por causa da ambição. A herança foi dividida somente entre alguns irmãos, que não pensaram 2 vezes e a deixaram na mão. Meus avós eram comerciantes e donos de muitos bens. Se a partilha fosse honesta, não faltaria para ninguém. Os irmãos mais velhos ganhavam e os mais novos também. Minha mãe teria ficado com boa parte da herança, caso não tivesse havido aquela enorme ganância. Herdaria terra, casa e gado, mas ficou só na lembrança. Os irmãos mais velhos de minha mãe, carregados de ambição, fizeram do jeito deles, na hora da divisão. Houve muito egoísmo em meio à repartição. Inventaram uma tal norma que só os mais velhos tinham direito. E assim fizeram a partilha, ficando então desse jeito. Os mais novos nada ganharam. Isto é uma falta de respeito. Quando eu já estava crescida, minha mãe falou para mim:
Fiquei muito indignada, pensando como foi ruim. Como pode um ser humano ser tão egoísta assim? A riqueza dos meus avós ainda hoje é ostentada pelos netos e bisnetos, pois os filhos já estão noutra morada. Tiveram tanta ambição, mas não puderam levar nada. As migrações da família. Ainda levou um tempo para a gente se libertar, até conseguir recursos e assim poder comprar a nossa humilde casa e ali poder morar. Antes disso acontecer, foi grande a perambulação. Passamos por muitos lugares, vivendo na migração. Moramos em São Raimundo e depois em São João. Porém, estes lugares, que não foram os primeiros, meus pais já haviam morado em Sambaíba e Genipapeiro, Bom Futuro e Pindaré, que não foram os derradeiros. Foram muitos os lugares. E quero citar para vocês. A lista não é pequena, é coisa para mais de mês. Santana, Santa Teresa, Lagoa e Santa Inês. Chegava em um povoado, começava a trabalhar, mas sempre havia uma coisa para vir atrapalhar. Logo, logo se arribava e se ia para outro lugar. Do povoado São João, fomos morar em Tabocal. Ali ficamos um tempo, já fomos para outro local. Fomos para Santa Teresa, lugar ruim, sem igual. Dali, fomos para um povoado que se chamava Lagoa, lugar bom de se viver. Lá ninguém vivia à toa. Nossa grande vizinhança era tudo gente boa. Lagoa era um lugar bom de se viver ali. Tinha muita fartura, dava gosto se investir. Mas fomos embora de lá para o canto do Buriti. Um povoado grandioso, de beleza sem igual. O que mais me fascinava ali era a sua paisagem natural. Moramos pouquíssimo tempo, fomos para Bamburral. Em Bamburral era bom, era uma maravilha. O patrão era bondoso, chamava-se Zeca Faria. Lá se plantava de tudo e de tudo se colhia. Neste povoado morava muita gente de nossa família. Tinha a época da farinhada, onde todos se reuniam, e com grande disposição trabalhava-se noite e dia. Farinha, tapioca e beiju produzia-se com abundância, feito tudo artesanal, mas era de grande importância. Eu ajudava meus pais, mesmo sendo ainda criança. Parte do nosso sustento era dali que se tirava. Vendia-se uma parte e a outra se guardava para completar a alimentação. Isso muito nos ajudava. Todos viviam felizes, trabalhando em harmonia, era um ajudando o outro na luta do dia a dia. Mas surgiu um desalmado entre os membros da família. A desavença entre as famílias. Ele causou desavença. Veja só como é que é. Houve um grande alvoroço, acredite se puder, e com urgência nos mudamos para o Alto do São José. Ocorreu um desacordo por ação caluniosa. Um primo meu, sem escrúpulos, agiu de forma maldosa, referindo-se a mim de maneira desonrosa. Espalhou no povoado que tinha se deitado comigo. Sua família acreditou e começou o alarido. Muitos me apedrejavam, começando assim o castigo. A conversa se espalhou, formou-se um grande fuxico, um falando para o outro, era tanto mexerico, e eu, que era inocente, sofria muito com isso. Eu fui marginalizada pela grande maioria, mas tinha algum amigo que sempre me defendia, era o que me aliviava diante da anarquia. Os meus pais me perguntaram o que eu tinha a dizer sobre aqueles comentários, pois eles queriam saber se aquilo era verdade para tentarem resolver. Angustiada e chorando, respondi sem titubear. Falei que era calúnia e que não dava para acreditar, e tinha que haver um jeito para eu poder provar.
Os meus pais nunca deixaram de em mim acreditar, o que me aliviava um pouco e me dava força para enfrentar aquela situação difícil de suportar. Eu tinha apenas 13 anos, ainda era uma menina. Vivia de trabalhar, ajudando meus pais na rotina. O que eu não imaginava era que coisa pior ainda vinha. Aquele ser teve coragem de fazer uma escrita, dizendo que era eu. Assim, quem não acredita, falsificou minha letra para se fazer de vítima. A escrita era um bilhete, dizendo que eu o amava, que queria casar-se com ele. Para todo mundo ele mostrava. Escreveu isso durante a noite, na hora em que se deitava. Quando amanheceu o dia, ele mostrou a seus pais, dizendo: olhem isto aqui. Ela não me deixa em paz. Eu nunca imaginei que daquilo ele fosse capaz. E por toda a vizinhança era só o que se falava. Comentários para todo lado era o que se escutava. Eu sofrendo difamação a cada hora que se passava. A coisa ficava pior a cada dia que passava. A maioria dos parentes que por ali habitava olhavam-me com desprezo e também me esnobavam. Meus pais, muito injuriados, mas tentando se acalmar, foram até a casa dele e o chamaram para conversar. Disse que me levaria ao médico para me examinar. Em conversa entre famílias, houve um acordo por igual. Iríamos até a cidade, o que para mim era anormal, para fazer um exame, o de conjunção carnal. Eu chorava igual criança, aquilo ter que me submeter. Para mim era vergonhoso o que o médico tinha que ver. Mostrar-lhe minhas partes íntimas muito me iam constranger. Este exame deve ser feito por um especialista. O médico que cuida disso é o ginecologista, que examina a mulher e dá o seu veredito. Mas eu mantive-me firme, pois não tinha o que temer. Apesar do constrangimento, eu dispus-me a fazer, para provar que não era verdade o que o tal andava a dizer. A fuga. Em acordo todos juntos, houve então um combinado de irmos para a cidade naquele dia marcado, mas ele fugiu às vésperas para não ser desmascarado. Para a família ele disse que aquilo não era verdade e que queria casar-se comigo, não importava a minha idade. Achou que, agindo dessa forma, havia possibilidade. Saíram de madrugada, enquanto a gente dormia. O pai o levou para longe, para bem distante da família, e eu fiquei sem poder provar que era mentira o que ele dizia. O sexo naquela época era diferente de hoje em dia. A mulher casava virgem, disso todo mundo sabia. Se acontecesse o contrário, era devolvida à família. Não foi fácil para mim, ainda mais naquela idade. Eu era uma menina, em corpo, alma e integridade. Abalou meu psicológico, atacou minha dignidade. A tragédia. Seu pai o deixou em uma cidade, na casa de um parente, e vinha de volta para casa, mas saiba que, infelizmente, veio a perder a vida em um grave acidente. Ele vinha caminhando pelas ruas da cidade. Ia pegar o transporte de volta para o seu povoado. Um carro desgovernado bateu-lhe sem piedade. Ele, infelizmente, foi a óbito, ali no mesmo lugar. Com a família distante, alguém teve que ajudar e tentar achar um jeito de a família informar. Foi tão grande a inquietude, lembro-me daquele dia. Era todo mundo chorando, em tamanha correria, com aquela triste notícia da perda de um pai de família. Ninguém podia imaginar que aquilo aconteceria. Morávamos ali há algum tempo, vivíamos em harmonia.
mas houve um desfacelamento a partir daquele dia. Minha partida. Eu também saí de lá, mas não foi por covardia, foi pela discriminação que a cada momento eu sofria. Fui para a casa de estranhos e lá fiquei por uns dias. Meu pai tirou-me dali, saí com muito pesar. Fui morar com uma família muito distante de lá. Povoado 17, este é o nome do lugar. Fui para a casa de uma professora que me incentivou a estudar. Fez logo a minha matrícula ali no grupo escolar e eu, sem perda de tempo, comecei a frequentar. Mas frequentava como ouvinte, porque não tinha certidão de nascimento, apesar de minha idade, pois eu já era um adolescente. Mas eu não me dispersava, frequentava assiduamente. Ainda estudei um bimestre, mas não pude mais ficar. Meu pai soube de umas coisas que o vieram desagradar. E aí tive que sair e ir embora, deixando aquele lugar. Outra mudança. Minha família muito triste, mas teve que suportar, pois tinha que realizar a colheita e com o patrão acertar. Mas uma outra moradia começou a procurar. Meu pai encontrou outra morada, pegou os filhos e a mulher, rumou a outro lugar com a bagagem e a fé, e foi construir morada no Alto do São José. Foi um dos piores lugares por onde a gente passou. Meu pai plantou uma roça, mas quase nada vingou. Pagou o percentual ao patrão, para ele nada sobrou. Papai ficou desgostoso e procurou outro lugar. No povoado campestre foi onde fomos morar. Passamos também pouco tempo, tivemos que nos retirar. Veja só quantos lugares passamos até aqui. E acredite, os senhores, que não parou por aí. A migração continuou, tivemos que persistir. No campestre estava tudo bem, todo mundo trabalhando. Era pelo mês de junho, era este o mês do ano. O patrão era generoso, mas tinha um genro tirano. O patrão adoeceu e teve que viajar. Percorreu vários estados, procurando se tratar. Mas quanto mais buscava cura, mais tendia a piorar. Era uma doença esquisita que médico nenhum descobria. Passava a noite até bem, mas piorava de dia, o que cada hora intrigava os membros daquela família. Houve alguém que dissesse que aquilo era bruxaria, porque por mais que ele tentasse, exame algum descobria aquela dor intermitente que ele falava que sentia. Até que foi a óbito para piorar a situação. Todos ficaram transtornados e sentindo-se sem chão. Mediante a sua falta, o genro entrou em ação. Ficou tudo diferente, difícil de suportar. Com a falta do patrão, não deu para aguentar. Em um espaço de pouco tempo, tivemos que nos retirar. Mudamos mais uma vez. E vamos nós outra vez para continuar a mudança, com destino a Santa Clara, fazer mais uma andança, para ali firmar morada, mantendo viva a esperança. Moramos lá um bom tempo, estávamos ali muito bem. Lugar bom para se plantar e para quebrar coco também. Era como sobrevivíamos e o fazíamos como ninguém. Lugar de muita fartura. Era bom para se viver. Tínhamos nossas criações, dava gosto de se ver. De tudo se tinha um pouco, não nos faltava o que comer. Foi lá onde deixei minha família para ir estudar na cidade. Para mim foi muito difícil ter que suportar a saudade, mas o que me segurava era a força de vontade. Um dia meu pai decidiu, por motivo pessoal, que tínhamos que ir embora, daquele local
fomos para outro lugar, por nome Canto do Cocal. A família foi para a cidade morar de favor. Moramos lá durante 5 anos. Dali fomos para a cidade. Um amigo do meu pai fez-nos uma caridade. Arranjou-nos uma moradia. Vejam que tamanha bondade. Este amigo solidário dispôs-se a nos ajudar. Morava em suas terras, ficava cuidando de lá. Tinha uma casa na cidade e resolveu nos emprestar. A casa era muito simples, sequer banheiro ela tinha. Paredes feitas de taipa, amarradas com varinhas. Tomava-se banho com um balde, jogando água com uma latinha. Não se tomava banho de dia, esperava-se escurecer. Era a forma mais segura que a gente podia ter. Assim se ficava à vontade e ninguém podia nos ver. Mas isso foi por poucos dias. Meu pai logo deu um jeito. Com palhas de babaçu, fez um banheiro bem feito. Tomar banho daquela forma era uma falta de respeito. Piso a casa não tinha. Era barro de chão batido. Batido no chão. Minha mãe cozinhava em fogareiro, que era tocado a carvão. Quando ia abastecê-lo, ela sempre queimava a mão. A casa só tinha um quarto e nele dormiam os meus pais. Eu sempre dormia na sala, isso me tirava a paz. E dormindo era numa rede, o que incomodava ainda mais. Mas a casa tinha luz elétrica, isso me deixava confortada. Assim eu podia estudar até alta madrugada, fazia os trabalhos do colégio depois de uma longa jornada. Longe do centro da cidade, não gosto nem de lembrar. Ficava em um bairro distante, ficava difícil de até chegar lá. O endereço era Rua 1, bairro Vila Militar.